Bom dia, galerinha, tudo bem? Vamos para a nossa aula de português, de comunicação, e hoje vamos falar um pouquinho sobre língua, fala e linguagem. Tudo que a gente vai ver hoje, pessoal, é na apostila impressa que vocês receberam, que é aquela de capa dura, essa daqui, ó, tá? Tudo que a gente vai estar fazendo na aula de hoje é referente a essa apostila aí. Então, língua, para a gente iniciar. Língua é o conjunto de termos com significados e regras que permitem a comunicação. Por exemplo, no Brasil, nós falamos a língua portuguesa. É ela que nos possibilita de se comunicar, de falar, né? Lembrando também que a nossa língua, assim como as outras línguas também, ela é muito regionalizada. Então, nós falamos português no Brasil, porém, nós temos diferentes formas de falar o português aqui no Brasil, dividido por regiões, né? Aqui no sul, devido à tradição, devido à cultura, lá no norte, lá no nordeste e assim por diante. Fala é a forma como cada pessoa usa a língua. Cada pessoa tem uma maneira própria de utilizar a língua, cada um tem a sua maneira de falar a nossa língua portuguesa. E linguagem é a expressão da nossa comunicação. Ela pode ser falada ou escrita por meio de sinais de trânsito, por gestos e etc. As funções da linguagem indicam a intenção do emissor ao usar a comunicação e se divide em 6 tipos. Quais são esses 6 tipos, pessoal? Página 18 da apostila de vocês. Ó, é esse quadrinho aqui que fala, então, os 6 tipos de linguagem que nós temos na nossa língua portuguesa. Vocês vão olhar depois quais são essas linguagens, porque vocês vão ter uma atividade no final da aula para fazer sobre isso. Mas nós temos, por exemplo, a função referencial ou a função denotativa, que é quando o autor quer enfatizar a informação transmitida. É o caso, por exemplo, de uma notícia. A função emotiva ou expressiva é quando a intenção do autor é de transmitir as suas emoções, os seus desejos por meio da comunicação. Função conativa ou apelativa é quando a intenção do autor é convencer ou influenciar a pessoa que está lendo, que está ouvindo. Geralmente ela é usada em propagandas. Depois vocês vão ler essa tabelinha ali da página 18. A função metalinguística é quando o autor explica o sentido das palavras. Por exemplo, o dicionário é um exemplo de função metalinguística. A função fática é quando o autor quer destacar ou testar o meio de comunicação. É quando nós temos aqueles vícios de comunicação que quando a gente está falando, a gente repete algumas palavras. Por exemplo, a palavra né. Então, a pessoa fala alguma coisa, né? Ou a palavra tá, a palavra assim. Né? Então, são vários vícios dessa linguagem que a gente tem. E a função poética é quando o autor quer destacar a própria mensagem. Por exemplo, através de um poema, né? Quando o autor, através de palavras, ele quer transmitir algo dele, uma mensagem dele, ok? Vocês confiram lá, então, na página 18 da apostila de vocês, as 6 funções ali, tá? Até porque vocês vão ter que pegar elas para vocês fazerem atividade depois no final da aula. Precisamos considerar que falar e escrever são 2 formas bem diferentes de nos comunicarmos. Ao falar, nós somos mais espontâneos, mais despreocupados. Ao escrever, nós temos que ficar atentos e procurar palavras corretas. A gente não pode nunca escrever da forma que a gente fala. Ah, prof, mas lá pelo WhatsApp com os meus amigos eu posso? Pode. Lá com os teus amigos, de repente com a tua família,
Você pode, mas tem que cuidar para que isso não vire sempre um vício, né? De você falar, escrever da mesma forma que você fala. Então, eu vou colocar para vocês aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é uma linguagem mais informal, entre amigos, e é uma linguagem falada. E aí, amigo, como vão as coisas? Ah, nem te conto o que aconteceu ontem, foi terrível. Olha só, o Luiz se fez de besta e tentou montar a égua do seu Zé. O tombo foi feio, quebrou o braço e ele mais eu fomos parar no hospital. Então, esse é um exemplo de linguagem falada, quando a gente está aqui conversando, eu estou contando o que está acontecendo. Mas vamos supor que eu quisesse contar para o meu amigo o que aconteceu de forma escrita, por exemplo, uma carta, né? Vocês acham que não se usa mais carta, mas se usa bastante. Ou através de um e-mail, ou eu preciso informar, né? Enfim. Caro amigo, espero que esteja tudo bem. As novidades são muitas por aqui. A principal foi o tombo do Luiz ao tentar subir na égua do senhor José. Ele foi parar no hospital por ter quebrado o braço. Um abraço, Lucas. Então, veja, quando eu escrevo, eu tenho que me identificar, eu tenho que ser um pouquinho mais formal, né? Não posso simplesmente falar exatamente com a palavra que eu contaria uma história, por exemplo. Eu tenho que cuidar para que a minha frase tenha concordância, para que a pessoa entenda aquilo que está escrito. Por isso que a gente não pode escrever da forma como a gente fala, né? Então, muito cuidado. Uma das primeiras dicas aí que a prof pode dar para vocês é justamente essa, cuidar na hora da escrita para ver se você não está escrevendo da forma como você fala. Então, tem que ter bastante cuidado. Níveis de linguagem. Linguagem formal, culta, ela é usada em ambientes formais, em escolas, em igrejas, em órgãos públicos, no trabalho. Então, eu preciso fazer um e-mail, eu preciso escrever um recado, eu preciso escrever uma notícia, eu preciso fazer um relatório, né? Então, eu preciso usar a linguagem formal. A linguagem coloquial ou a linguagem informal é aquela ali usada entre os nossos amigos, entre os nossos familiares. Nesse caso, são usados bastante gírias, né? São aceitas as gírias na linguagem informal. Porém, nós temos que cuidar sempre quem são as pessoas que nós estamos conversando. Por exemplo, se for uma pessoa de idade e a gente começar a falar bastante em gírias, pode parecer uma falta de respeito com a pessoa que a gente está falando. Então, também, pessoal, tomem cuidado. Quando vocês estão falando com pessoas que não é do dia a dia de vocês, cuidem nas respostas que vocês dão, cuidem no tipo da comunicação que vocês fazem, para não parecer falta de respeito, por exemplo, né? Porque não é o comum daquela pessoa esse tipo de gíria, por exemplo. Então, nós temos que tomar cuidado. A linguagem técnica, ela é empregada em casos específicos de profissões e áreas de estudo. Por exemplo, a linguagem médica é uma linguagem técnica, a linguagem de direito, né, dos advogados, de juízes. Então, eles têm uma linguagem técnica, uma linguagem própria, e ela é utilizada nesse meio onde eles estão vivendo. Então, existe bastante diferença quando a gente fala sobre a linguagem, tá? E temos que tomar cuidado também. Então, pessoal, as atividades de hoje. Lá da página 18, vocês vão escolher 2 tipos dessas 6 funções aqui, ó. São 6 tipos. Vocês vão escolher 2 tipos e vão escrever uma frase que demonstre esse tipo de linguagem, tá? Fica a critério de vocês qual das 6 vocês vão escolher, 2 e uma frase de cada uma. Então, são 2 frases, ok? Aí, na página 19, vocês têm a questão 1 da página 19. Da página 20, a questão 2
Da página 23, a questão 3, e na página 24, a questão 4 e 5. Todas essas questões são relacionadas a isso que a professora explicou hoje. O mesmo conteúdo está na apostila, tem aquela tabelinha, aquele quadrinho ali das funções para vocês também consultarem. Podem escrever diretamente na apostila, vocês podem escrever na apostila e mandar a foto para a prof dessas atividades, ok? Pessoal, caprichem na letra, prestem atenção para que a gente consiga também avançar aqui na nossa linguagem também, certo? Um beijo grande, pessoal, e eu aguardo as atividades de todos. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, podem me perguntar que a prof está à disposição, tá bom? Uma ótima semana, um beijo e até mais!